e a gente vai falar hoje sobre até o limite da estupidez. Vocês já viram um tema mais maluco do que esse? Como assim até o limite da estupidez? Que coisa doida é essa, Paulo? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Hoje que a gente vai falar sobre a estupidez e até o limite da estupidez. Deixa eu falar um negócio para vocês. Eu ouço muito podcast. É um hábito que eu tenho todo dia de manhã, de ouvir podcast. Eu gosto de ouvir histórias de sucesso das pessoas. Gosto de ouvir, tem alguns podcasts que falam como que as pessoas conseguiram o que elas conseguiram, como foi a jornada dessas pessoas. E hoje eu estava ouvindo uma história do editor que publicou o livro do Napoleão Hill, Mais Esperto que o Diabo. Quem conhece esse livro aqui, Mais Esperto que o Diabo? Você estava lendo, era esse, Jéssica? Né? Mais Esperto que o Diabo. Eu estava vendo lá o editor e ele falando de como foi o lançamento desse livro lá em 2015. Acho que foi 2015 que ele lançou esse livro. Como foi a história, como que ele trouxe esse livro, como foi o desafio. Agora imagina só, você lançar numa sociedade cristã, de uma certa forma até conservadora, um livro que tem o nome Diabo na capa. Pensa no desafio, porque hoje já é best-seller e tal, mas imagina, vamos lançar um livro que ele fala sobre o que é. Qual é o nome do livro? Como é que é? Mais Esperto que o Diabo. Peraí, diabo? Que história é essa de diabo, meu filho? Imagina o desafio que não foi. E ele estava falando sobre essa história. E entre tantas coisas que ele falou, eu fui me conectando com a história dele. E teve uma hora que ele falou um negócio assim que me chamou a atenção. Até onde a gente deve ir na nossa jornada? Até onde a gente deve persistir na nossa jornada? Até onde a gente deve nos esforçar na nossa jornada? Num relacionamento amoroso, por exemplo, num casamento, num namoro, num noivado. Até onde eu devo ir? E aí, turma, porque se a gente for pensar assim, imagina, tudo que você faz, a PNL explica isso, tá? Tudo que as pessoas fazem, elas fazem para dar certo. Você está de sacanagem. Tem hora que os caras, que tem gente que é tão mané, tão idiota, que faz um negócio que não é para dar certo. Ele não está fazendo aquilo para dar certo, não. Eles não estão querendo dar certo, estão fazendo só para zoar. Não. As pessoas fazem o que elas fazem com a intenção de dar certo, de funcionar. Ninguém sai de casa aqui falando assim, hoje eu acordei, quer saber? Nossa, hoje eu vou ter um dia horrível. Nossa, eu vou fazer um esforço para ter um dia horrível, vai ser um dia cansativo, estressante. Nossa, eu já sei, se tudo der certo, vai ser um dia péssimo para mim, porque eu vou fazer dar errado. Quem é que faz isso? Não, vou preparar uma festa de aniversário para minha filha. Nossa, vou preparar todos os detalhes para que dê errado. Quem é que faz isso? Não, as pessoas fazem as coisas para dar certo. Você faz para dar certo. Você acorda, você pode estar num emprego ruim, num lugar ruim que você não gosta, ganhando pouco, insatisfeito, cansativo, penoso, trabalho sob pressão, mas você chega em casa, dorme, quando você acorda, você vai começar outro dia, você pensa, não, cara, alguma coisa tem que ser. Você não faz para dar errado. Você não entra no ônibus para você cair antes de entrar. Você não sai na chuva para poder pisar o pé na lama. Você pisa sem querer, você acaba sujando. Ou você perde o ônibus, você vai, eu vou perder o ônibus, não. Porque se você fala assim, eu vou perder o ônibus e você perdeu o ônibus, deu certo, né? Porque a sua intenção era dar certo, era perder o ônibus. Então, você faz as coisas para dar certo. Eventualmente dá errado, mas faz para dar certo. E aí quando você coloca um objetivo na vida, você fala assim, cara, vou construir um negócio próprio. Vou empreender. Ou então você fala assim, não, vou cuidar da minha saúde, como eu falei. Ou então você fala assim, vou construir um relacionamento amoroso, maravilhoso. Nem que seja com a pessoa que já mora comigo. Vou construir, vou ter um relacionamento fantástico. Nem que seja com a pessoa que eu já sou casado ou casado. Isso é um objetivo, isso é uma meta, isso começa uma jornada. Até onde você precisa ir? Até onde você deve ir?
Até onde você deve avançar. E por mais que as pessoas até não assimilem ou não aceitem, as pessoas fazem as coisas para dar certo. Todo mundo faz algo para dar certo, ninguém intenciona dar errado. E até onde eu tenho que levar essa jornada? Até onde eu tenho que continuar com isso? Até onde eu tenho que avançar? Até onde? E essa é uma pergunta que ficou muito clara para mim hoje. E aí, antes de eu dizer para vocês até onde você deve avançar, tem um elemento que eu preciso dividir com vocês, porque senão não vai fazer sentido. E eu não vou fazer o joguinho da cópia aqui, primeiro falar para depois fazer sentido, não. Eu vou falar na ordem certa. Para fazer sentido o que eu vou te dizer, até onde você tem que ir, tem que haver algo na sua jornada, na sua busca, que sem isso a gente não precisava nem estar conversando aqui sobre jornada, sobre busca, sobre metas, sobre algo que você está buscando realizar lá na frente. Sem isso que eu vou falar agora, não precisava nem estar existindo esse papo. Eu estou falando, turma, de um propósito muito claro, inequívoco, ardente, pulsante no seu coração, na sua alma, um propósito, um motivo pelo qual você faz o que você faz. Essa é a grande chave. A grande chave nem é até onde você vai chegar. Você tem que chegar. É o porquê você tem que chegar. Por que você escolheu chegar? Por que você escolheu avançar? Eu me lembro que quando eu tinha 18 anos, por volta de 18 anos, 17, 18 anos, eu tinha já o pensamento de ter uma família. Diferente dos meus colegas da minha idade. Tinha aquilo de uma forma assim, não muito clara, mas o pensamento já de ter casa, carro na garagem, emprego, os catarrentinhos me chamando de pai. Eu tinha esse pensamento isso já populava a minha cabeça. E ainda tinha cabelo para impedir os pensamentos de chegar, ainda, mas mesmo assim eles chegavam. E aquilo, turma, se tornou, de uma forma intuitiva, um grande propósito na minha vida. Tanto é que, assim, mais recentemente, ficou muito claro isso. É aquilo que eu estava falando para vocês, né? Nos estudos, nos aprofundamentos que eu faço hoje, isso explica coisas que eu já vivi. E é muito legal fazer essa junção. Estudar e entender mais cientificamente aquilo que você viveu. Você fala, caraca, então era isso. Inclusive a filosofia, a ideia é a seguinte: todos nós já vivemos pelo nosso propósito. A maioria das pessoas só não tem clareza desse propósito. Então, quando eu não tenho clareza, eu acabo que eu não avanço muito na vida em direção ao meu propósito. Não é porque eu não sei qual é, não é porque eu não vivo por ele. Na minha visão, todos já vivemos pelo nosso propósito. Eu não avanço tanto porque eu não tenho clareza. Se eu não tenho clareza, eu não entro mais em movimento, eu não gero mais resultado naquela direção. Eu acredito, inclusive, que quem não vive pelo seu propósito, quem está se distanciando, acaba adoecendo. Porque para mim o propósito é muito ligado com a essência humana, aquilo que você nasceu para ser. Como diz o professor Clóvis de Barros, o sapo sapeia, o gato gateia, o cachorro cachorreia, a árvore faz papel de árvore, e cada um nasceu com o seu papel, cada ser que vive nessa terra tem sua função, e você tem a sua. Ela é só sua. Ninguém tem o que você tem, ninguém faz o que você faz. Pode fazer parecido, você pode ter um colega com a mesma profissão, com o mesmo treinamento, com a mesma experiência, mas você faz de um jeitinho, com alguns detalhes, que é só você que faz, porque você é única. Até onde a gente tem que chegar quando a gente tem um propósito, tem um objetivo, tem uma meta, ao que arde no coração. Sabe até onde você tem que chegar? Você tem que chegar no limite da estupidez. No limite da estupidez humana. Flávio, como assim? Explica esse negócio direito de estupidez. Como assim no limite da estupidez? Fala pra mim. Ficar 26 horas em pé, tocando um treinamento com 60, 80, 100 pessoas. Cara, quando eu falo isso pro meu irmão, eu tenho um irmão gêmeo, tá? Quando eu falo isso pro meu irmão gêmeo, ele não fala com essas palavras, mas eu vejo na cara dele que ele acha uma estupidez. Quando eu falo que eu estou treinando pessoas
e ele me faz umas perguntas, fica notório que ele acha que é uma estupidez. Um dia desse ele me chamou de esforçado, de persistente. Pô, caramba, tu é persistente, hein? Aí eu li nas entrelinhas assim, na verdade tu é um estúpido. Tu é um estúpido, como é que você tá insistindo nesse negócio? Tu já foi funcionário público, cara. Você é inteligente pra caramba. Ele me chamou para trabalhar com ele. Meu irmão me chamou para trabalhar com ele. Pô, você tinha que vir trabalhar comigo, ganhar tanto comigo aqui, cara, não sei o quê. Eu falei, cara, ia ser top trabalhar com você. E olha que alguns anos atrás eu odiava pensar até na ideia de trabalhar com meu irmão. Olha como é que é a coisa. Mas eu tenho até motivos para ir trabalhar com você, mas eu não tenho nenhum motivo para arredar um pé sequer do meu propósito. Porque o meu propósito é algo que me consome e me alimenta ao mesmo tempo. Consegue você ver isso? É algo que me consome, que arranca minhas energias e que me retroalimenta também. Isso é o meu propósito. É por isso que eu faço umas doiduras de vez em quando. É por isso que eu faço umas maluquices. Teve uma vez que eu coloquei 5 pessoas dentro de um carro aqui, nós fomos todo mundo para São Paulo, passar um treinamento lá de 3 dias sem dormir e tal. Minha equipe toda, para quê? Porque eu precisava aprender umas coisas diferentes, minha equipe precisava também ir embora. Flávio, quanto você ganhou com isso? Nada, eu tive que pagar tudo para todo mundo. Nossa, que estupidez! Até onde a gente tem que ir para construir o nosso sonho, que arde no coração? Até o limite da estupidez. Até a hora que as pessoas vão começar a achar que é coisa estúpida. Nossa, o que você está fazendo é uma estupidez. E tem um limiar muito tênue, tá? Entre o que é realmente estúpido e o que é genial. O que separa? Agora eu quero ouvir de vocês. Você no seu propósito, você na sua jornada. Se, por exemplo, você que resolve acordar todo dia 5 horas da manhã para não falhar na atividade física e alguém vira e fala assim, que estupidez acordar 5 horas da manhã. Pra que isso? Cheio dos pra que isso? Que estupidez esse negócio de fazer curso de psicanálise. Tem uma amiga que está fazendo curso de psicanálise, ela quer ser psicanalista. Que estupidez esse negócio de trabalhar, de fazer treinamento de inteligência emocional para crescer na empresa. A empresa você tem que trabalhar, mostrar trabalho para o chefe, não tem inteligência emocional. Que estupidez esse negócio. O que diferencia a estupidez da genialidade? Eu quero ouvir vocês. E aí, qual é a diferença? Aí então eu vou revelar para vocês o que difere a loucura, a idiotice, a estupidez da genialidade. Porque ir até o limite da estupidez é a hora que as pessoas começam a chamar de estupidez. É esse caso. Nossa, que estupidez, que doideira que você está fazendo, que loucura. Esse é o limite. Por um propósito definido, algo que arde no coração. 70 anos com saúde, cara, um propósito. E um propósito de longo prazo. Eu explico isso na palestra, é um grande sonho. Você não vai realizar 3, 5, 10, hoje, 1 ano, 2 anos. Você vai realizar em 5, 10 anos, 15 anos, 20 anos para realizar isso, ou mais. Ou seja, é um projeto de longo prazo. É uma grande maratona, não é uma corrida de 100 metros. E o que separa, o que diferencia, turma, a idiotice, a loucura, a estupidez da genialidade é o resultado. É o resultado. Porque você pode ver alguém que está sendo chamado de estúpido, de louco, de doideira, de mané, aí ele começa a dar resultado. Quando você tiver com 60, 65, até antes, já muito bem, aí quem falava que é loucura, não sei o que, vai falar, caramba, que genial isso que você fez com a sua vida. Então o que era estupidez virou genialidade. Quando as pessoas começarem, por exemplo, o nosso impulso aqui, o nosso Academy aqui, começou encontros com 2 pessoas. Já teve dia que eu entrei aqui e tinha só eu. Vocês acreditam nisso? Já teve dia que eu entrei aqui e tinha só eu. E sabe o que eu fiz nesse dia? Gravei o encontro como se tivesse outras pessoas. Eu peguei e fiz boa noite, você que está me ouvindo aí na gravação e pá. Eu não deixei de fazer. Se passasse um lá em casa e falasse assim, tá falando com quem, pai? Não tem ninguém na tela.
Eu estou falando com quem vai ver depois. Eu estou falando comigo. Eu estou falando com o universo. Eu estou falando com o Flávio daqui de 6 meses, 1 ano, 2, 3, 5, que vai olhar para esse dia e vai falar assim: ele não parou, mesmo quando não tinha ninguém. Ele não desistiu, ele continuou. Porque ele não está aqui porque tem alguém ou porque não tem ninguém. Ele está aqui porque existem pessoas precisando. E se naquele dia eventualmente não tinha ninguém, paciência. Está errando em algum lugar. Então vamos procurar acertar, vamos ajustar. E hoje já tem mais gente. E olha, vocês vão olhar para esse quadrinho, eles vão ficar, as janelinhas vão diminuindo, porque vai crescer o número de pessoas aqui. E o número de pessoas vai crescer porque tem muito mais gente precisando. E parece loucura. Um cara que, igual eu falei, vou falar de novo, atrás era concursado, tinha função de confiança, ele largou tudo para hoje estar aqui. Parece loucura, mas não é loucura, é propósito, é missão, é vontade. Eu quero chegar aos 70 anos também, bem, vendendo saúde. Por quê? Para estar fazendo o que eu amo fazer. Eu quero estar fazendo IES com 70 anos assim, cheio de energia. Ou eu fui dar um treinamento, fui participar com um staff num treinamento em São Paulo, alguns anos atrás. E nesse treinamento a gente ia de terno. Então os staffs tinham que usar terno, o treinador usava terno. Só que tinha uma hora uma dinâmica, e essa dinâmica era assim: a gente fazia cadeira, as pessoas tinham que bater, era uma catarse emocional, e eu tinha que conduzir ali com os participantes ali. Cara, mas subiu a pressão assim, você estava falando de pressão, Cleiton, chega, minha cabeça fez assim. Eu na hora imaginei, cara, tô com pressão, ó, minha pressão subiu, porque eu tava de terno assim, aí eu comecei a suar, tirei o blazer, peguei só com a camisa. Aí naquele dia terminou a dinâmica, eu respirei, calmei. Aí eu pensei assim, cara, se eu quero ser treinador, e treinador nessa pegada de forte impacto emocional, o que eu tenho que fazer? Tenho que cuidar da minha saúde. Igual você, Cleiton, você tem que cuidar da minha saúde. Cara, e aí parece idiotice, vai parecer doideira, mas isso aqui é o que diferencia. E hoje, quando já são mais de 4.000 pessoas treinadas, as pessoas olham, 4.000, Flávio, em 3 anos, como assim ainda? É o que diferencia a genialidade da estupidez. Maravilha! Turma, até o limite da estupidez. Sem medo. Até o limite da estupidez. Sigam até o limite da estupidez. Vai parecer estupidez para quem está lá fora, para você não vai. E o que vai fazer não parecer? Um grande objetivo, muito forte, que arde no seu coração. 70 anos, chegar bem sem tomar um remédio, estar treinando pessoas até os 70, até os 80, até a hora que eu não viver mais, quero estar treinando pessoas, é minha missão, meu grande objetivo, transformar esse mundo, transformar a emoção das pessoas, por meio desse trabalho. Qual é o seu grande objetivo, qual é o seu grande propósito, pelo qual você vai arder, pelo qual você vai fazer coisas que parecem doideira, loucura, estupidez, maluquice, porque se você não chegar no limite da estupidez, você está entregando pouco pelo seu propósito, ou talvez seja porque você não enxergou um grande propósito para a sua vida, um grande motivo, uma grande missão. Tem que ir até o limite da estupidez. Tem que ir até o limite da estupidez.